Fala, peregrinos! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos continuar a nossa série de Gênesis Apocalipse. A semana passada a gente vimos sobre o dilúvio, Noé entrando dentro da arca, o reset na humanidade. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8 de Gênesis. Mas antes, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem mudado sua mentalidade, se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves que você não tinha até agora virado sobre a palavra de Deus, sobre como conhecer ao Senhor Jesus. Então compartilhe para 3 amigos que você acha importante que eles compreendam também e aprendam sobre a palavra de Deus. Se inscreva no canal, coloque lá receber todas as notificações e vamos continuarmos aqui. Então, Gênesis capítulo 8. Antes da gente iniciarmos a palavra, queria pedir que nós íamos fechar os olhos para orar. Se você não pode fechar os olhos, está trabalhando, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, diante de Ti, meu Pai, aqui nós nos colocamos, Pai, como, Senhor Jesus, servos necessitados do Senhor. Meu Pai, nós somos como crianças e anelamos Tua presença, Teu cuidado, Teu amparo, a Tua poderosa mão a nos cuidar, Senhor Jesus. Então vem, Pai, sobre a nossa vida, vem nos dar coração quebrantado para ouvir a Tua voz, dá-nos discernimento e entendimento para entender e viver a cada um desses peregrinos. Amém. Diz assim, peregrino: lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Aí você diz, peregrino, Jefferson, mas antes estava tudo inundado e por 40 dias e 40 noites choveu, e agora o Senhor resolveu reduzir os níveis das águas. Isso, peregrino. E nós vamos continuando aqui. Fecharam-se as fontes dos abismos e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam-se escoando continuamente de toda a terra, minguaram ao cabo de 150 dias. Então, para que o nível da água reduzisse, precisou-se de 150 dias. E somente 40 dias foi necessário para Deus inundar toda a terra. Tanto com chuvas, como até mesmo os abismos, ele disse que brotou água. E isso fez com que não houvesse mais terra seca na face da terra. E o Senhor, quando cessou, precisou de 150 dias para poder começar novamente a ter terra seca. E ele continuou aqui dizendo, versículo 4: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e a água foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. E vamos seguindo aqui. Nós estamos vendo que nesse momento Noé começou a ter a oportunidade de novamente já não estar à mercê da chuva e da água. Aqui também representa a dificuldade, representa a batalha que nós temos que enfrentar continuamente. Noé ele teve que enfrentar uma batalha. Ele teve que enfrentar uma batalha para poder alcançar a misericórdia do Senhor Jesus. Ele teve que confiar no Senhor para poder construir a arca. O que era loucura para aqueles que não conheciam a Deus. Isso foi a salvação de Noé. Porque Noé estava firmado não
nas convicções e nem nos conhecimentos a qual ele tinha. Ele se firmou em uma pedra e um fundamento que é insubstituível, que é o Senhor Jesus. Então, quando você se firma no Senhor Jesus e Ele é a sua base, se Ele é o seu alicerce, não importa o tamanho da tempestade, não importa o deserto ao qual você está, não importa se você está no vale da sombra da morte, mesmo assim, o medo, a tristeza e a angústia não te dominará. Jefferson, você pode estar dizendo, mas elas vão existir? Vai existir, peregrino, porque nós somos carne. E como nós somos carnes, o nosso corpo ele tem sentimentos. Mas esses sentimentos, quando você conhece a palavra e vive segundo a consciência, ele não toma posse de você, ele não te domina. Porque você pode parar e pensar assim, peregrino, Jefferson, eu já senti medo que eu acabei ficando paralisado. Tem muitos peregrinos que dizem isso, eu fiquei paralisado, eu não me movia. Quando foi ter um assalto, a pessoa chegou a me assaltar e eu não consegui me mexer. Eu até queria, mas não consegui. Ela foi dominada pelo medo. Só que no momento que você aprende a usar sua consciência, a andar no Espírito, os seus sentimentos, eles não o dominam. Eles podem rivalizar, eles podem tentar te dominar. Mas como você anda segundo o Espírito, você aprende a controlá-los, a colocar eles nos seus devidos lugares. E quem tomar conta da sua caminhada e do seu direcionamento, ser a consciência. Então vamos seguindo aqui. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque a água cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Aí você pode estar dizendo, Jefferson, por que Noé ele estava soltando aves para poder ir voar? Porque, peregrino, ainda que os montes estavam aparentando os seus picos, mas ainda não havia terra suficiente para começar a ter mantimento, ter plantas, ter o alimento para poder os animais poderem repousar, poder estar no local. Só tínhamos aí como se fosse, quando você vai para um rio, você vê porções de terra ou porções de pedras no meio do rio. Só que lá não dá para você viver. Você pode até ficar lá. Você pode até ficar um momento, um dia, ali preso, ilhado. Mas ali você não tem condições de plantar, de poder se manter. A mesma coisa era Noé. Ele não tinha como parar no pico de um monte e ficar lá parado. Por quê? Porque ele necessitava de muito espaço, de área de terra, para poder assim soltar os animais e eles poderem ir para os seus habitats e crescerem, se reproduzirem e continuar o ciclo da vida. O ciclo da vida de cada um, tanto dos animais como dos seres humanos, que nós crescemos, primeiro nós nascemos, crescemos e morremos. Esse é o ciclo natural. E entre esse ciclo, nós temos os chamados frutos. Os frutos são aquilo que você produz, peregrino, aquilo que você traz para a humanidade, aquilo que você transforma, aquilo que você faz com que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Todos esses frutos um dia vão ser julgados. Todas as suas ações, tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você não fez, todo um dia vai ter o chamado juízo final. E por isso que enquanto você tem o tempo aqui nessa terra,
você deve não somente, peregrino, plantar e querer ter uma residência física. Porque se você somente plantar para esse mundo terreno, quando chegar a hora a qual o seu fôlego de vida já não habitar na matéria, igual como você está me vendo aqui, isso aqui é matéria, isso aqui é corpo, mas a minha vida é eterna. Esse corpo ele pode parar de respirar, de ter pulsação, de ter o sangue batendo, o coração fazendo a bomba de sangue, que é o nosso coração pulsando sangue, alimentando as minhas veias e artérias. Só que quando ele para, o meu espírito não para, porque ele é eterno. E por ser eterno, peregrino, você também é eterno, claro, ele vai para uma nova jornada. E essa jornada necessita de um passe. E o passe será os seus frutos. Será você que se entregou ao Senhor Jesus, que você reconheceu que era pecador, que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E mais, ser salvo é fácil, peregrino. Difícil é você manter a sua salvação. Você pode estar dizendo assim: Jefferson, então é por isso que muita gente, quando está quase morrendo, ela alcança a salvação. Mas aí ela está jogando uma roleta russa. Você já viu o que é uma roleta russa? Roleta russa é quando você pega uma arma, coloca um pente de bala e roda aquela válvula onde tem a bala. E você pega a arma, coloca na sua cabeça e aperta o gatilho. Se você apertar e for vazio, você ganhou. E se você apertar e tiver a bala, você morreu. Então, muitos utilizam-se disso. Se você for pensar em viver sua vida de todas as maneiras para no final da sua vida tentar alcançar a salvação, você está jogando um jogo muito arriscado. Porque muitos são aqueles que morrem e não conseguem nem dar uma palavra. Alguns morrem com infarto, outros morrem com cirurgias, outros com batidas, outros com choques elétricos, outros morrem apenas de velhice, outros morrem sendo torturado, sendo esquartejado. Mas não importa a morte, importa que os seus frutos conduzam você para ter um passe para o próximo nível, que é o próximo, que é a nossa vida após a morte. Mas você pode estar dizendo: Jefferson, mas como é que eu vou fazer para poder plantar algo que eu não posso tocar? Peregrino, você não pode tocar, mas não significa que não exista. Da mesma forma como eu já disse o exemplo, você consegue sentir o ar, você consegue sentir o ar, você sente ele entrando em seu pulmão, fazendo parte de inflar e desinflar o seu pulmão, mas você não toca. Você sente a brisa no seu rosto, mas você não vê. Então, da mesma forma, é o reino dos céus. E você vai ter uma conduta para poder crescer e poder estar com o Senhor Jesus praticando a palavra. E essa palavra, ela tem tanto princípios como deveres. E não adianta você achar que você vai somente ter que fazer os deveres, como também muitos querem somente desfrutar e não querem fazer os deveres. Mas você tem que fazer os dois. Tanto fazer os deveres, como também desfrutar dos benefícios a qual você faz de praticar a palavra. Então Noé, ele soltava as pombas, soltou 2 corvos primeiros, e voltaram, depois ele soltou as pombas, para poder ter a oportunidade, certeza que ele poderia sair da arca. Mas até agora ele não tinha encontrado a oportunidade de sair da arca, porque sempre retornava para ele as aves, porque não encontrava repouso,
e o único repouso a qual elas achavam e tinham alimento era a arca. Então vamos seguindo aqui. Versículo 9. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que a água tinha minguado de sobre a terra. Então Noé, quando viu a pomba retornar, ele olhou que tinha algo diferente nela. Ela trouxe uma flor. Uma folha de oliveira. Então, aquela folha de oliveira, ela representava que estava na hora de mudar o local aonde ele estava. Que chegou a hora da mudança novamente. Noé teria que abandonar e deixar a arca. O local onde ele estava seguro, para poder iniciar uma nova jornada. Então nós vamos aqui no versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Então a pomba, a qual ele soltou, que primeiramente voltou com a folha de oliveira, ela na quarta vez, ela já não retornou. Por quê? Porque ela encontrou um local, um habitat onde ela poderia sobreviver, que não dependeria mais estar na arca. E o que é que isso também nos ensina? Chega momentos, peregrino, na nossa vida, que a gente tem que aprender a dar a Deus. A Deus, a certos ambientes, a certas pessoas, porque nós temos que expandir. E nem sempre aquelas pessoas que estão caminhando, elas não vão estar continuamente na mesma jornada que a gente. Por mais que elas tenham o mesmo alvo, elas têm missões, elas têm deveres diferentes. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós temos um dever a cumprir nessa terra. Porque até mesmo a palavra de Deus diz que cada parte do nosso corpo tem uma função. Assim também o corpo de Cristo celestial, que somos nós, cada um de nós temos uma missão. Eu tenho uma missão. Eu estou cumprindo ela aqui. Eu estou sendo mensageiro. E você pode também estar se perguntando, mas Jefferson, qual será a minha missão? Sua missão, peregrino, o Senhor Jesus, ele deixou. Você deve multiplicar os seus talentos. Você deve multiplicar e abençoar outras pessoas com o seu talento. Mas Jefferson, meu talento é música, então utilize a música. Jefferson, meu talento é organização, então utilize a organização para ajudar outras pessoas. Jefferson, o meu talento é ser criterioso. Eu consigo ver as falhas e consigo apontar onde precisa melhorar. Então use esse talento para poder ajudar pessoas que não conseguem enxergar isso. Aí você diz, mas Jefferson, o meu talento é poder construir coisas. Eu sou marceneiro. Então use o seu talento para poder construir coisas que vão trazer benefício e ajudará a solucionar problemas de outra pessoa. E você assim estará contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do seu próximo, cumprindo o segundo maior mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 13. Mas eu vou repetir o 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias
do 2º mês, e a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, fazei sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliqueis. Olha aí, peregrino. Novamente, Deus mostrando a sua infinita graça, glória e misericórdia. Antes, há quase 150 dias anteriores a isso, a humanidade estava se deleitando e curtindo, mas só que começou a vir a tribulação, vinha a consequência dos atos pecaminosos, e aquilo que era divertido se tornou a festa do horror. Pessoas começaram a morrer, pessoas começaram a se aglutinar em busca de locais altos. E Noé, que era tido como louco, estava guardado e protegido, porque escolheu obedecer a Deus. Então, se até hoje você tem escolhido desobedecer ao Senhor, não continue nesse caminho, porque a consequência será igual ao que aconteceu com as pessoas que estavam na mesma época que Noé. As consequências, peregrino, dos seus pecados levam à morte. Mas você pode estar dizendo assim: Jefferson, mas todos nós vamos morrer. Claro, todos nós vamos morrer. Mas tem pessoas que acabam reduzindo o seu tempo de vida aqui. E acaba que ela chega mais cedo perante o Senhor. Você se lembra que eu te disse que quando a gente passar desse mundo, haverá um julgamento? Ela chega lá de mãos vazias. E qual é o problema disso, Jefferson? No momento que você não tem frutos, que você não tem nada a entregar ao Senhor, quando for julgado todos os seus atos e verificar que a sua balança está em déficit, está pendendo em dívidas, você vai acabar tendo o pior dia de toda a sua existência. Você será condenado a não mais pertencer ao reino que estava preparado para você. E que reino era esse, Jefferson? É o reino de Deus. Ele está preparado e fundamentado desde o início de toda a existência do nosso mundo, das galáxias. Deus preparou. Só que para entrar nele, você tem que ter frutos. Esses frutos de andar na presença do Senhor, obedecendo a palavra. E quando você assim não tiver, e for verificado que a sua balança está em déficit, está devendo, você vai ser condenado. E infelizmente, peregrino, espero que isso nunca aconteça, mas todos aqueles que forem condenados serão mandados para o inferno. Aí você diz: Jefferson, mas eu não quero ir para o inferno. Muitas pessoas dizem isso, todos dizem: eu não quero ir para o inferno. Mas o que é que você está fazendo, peregrino? O que é que você está fazendo para não ir para lá? Ou você está de braços cruzados, esperando que você venha entrar de forma rápida, livre e agradável no reino dos céus? Se você está esperando de braço cruzado, eu digo, você deve começar agora, porque ainda há tempo de mudar. Mas se você continuar assim, você vai se acabar sendo condenado, peregrino. E não sou eu quem condena. Eu sou falho e pecador como você. Mas todos os dias eu batalho, eu luto para poder me manter no caminho. Não é fácil, é árduo. Temos todos os dias batalhas tanto internas como externas, mas sempre na misericórdia e na graça do Senhor
a gente vai seguindo em frente. Dia bom ou dia mau, dia de frio ou dia de calor, a gente continua seguindo em frente. Porque se você parar, você já estará dando a oportunidade de ser condenado. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Então disse: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Fazei sair todos, para que povoem a terra, segundo sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher e suas mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis de todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Então agora Noé vai agradecer. Agradecer o que, Jefferson? Agradecer a Deus por ter dado a oportunidade dele e a família dele alcançar a misericórdia. E misericórdia, peregrino, não foi porque Noé merecia. Essa misericórdia foi a misericórdia do Senhor Jesus, que teve de Noé. Quando Deus se compadeceu de Noé, Deus teve misericórdia dele. Ele não era digno, mas o Senhor teve misericórdia. Então, seguindo aqui, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do seu íntimo, porque é mau o desígnio do íntimo do homem. Vou repetir aqui. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem desde sua mocidade, nem tornarei a ferir todos os viventes como fiz. Então aqui você já vê o Senhor dizendo que não mais tornaria a fazer o que ele fez. E o que é que ele fez? Ele trouxe um reset. Ele resetou a humanidade. E ele disse: Noé, isso não sucederá mais. Eu não exterminarei novamente a humanidade. E nem os animais, os outros viventes, seres viventes, também não serão resetados por causa do desígnio mau do homem. Porque ele diz aqui, no versículo 20, ele diz: porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O Senhor está dizendo, desde que o homem caiu e pecou, toda a sua vida, o seu caminho, o seu corpo, a nossa vida, se não for no caminho do Senhor Jesus, ela nos leva ao pecado. Só em não caminharmos com o Senhor, nós acabamos cometendo pecados, porque quem nos faz ser separados, que nos faz nos santificarmos e ser santo, santo, o significado, peregrino, é ser separado. O que nos faz ser separados é a palavra. É a palavra que nos mostra que nós somos pecadores, necessitados, e é ela que nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. Então por isso que é importante você ler a palavra, você conhecer a palavra, e você não somente conhecer, como também viver a palavra de Deus. Versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o Senhor disse o seguinte: a partir de hoje, Noé, já não mais acontecerá isso. E o seguinte,
Enquanto houver ainda, ele diz, enquanto durar a terra, enquanto a terra a qual eu criei, ela ainda existir, não deixará de fazer a sementeira e a ceifa. Ele diz, já não vai ter mais um dia a qual não terá mais comida e nem alimento. Pelo contrário, sempre vai ter a semente, sempre vai ter o crescer, sempre vai ter o renovo. Sempre que você destruir algo, vai estar ela se renovando enquanto houver terra. E vai ter frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ele disse, vai ter todas as estações. Então, peregrino, hoje essa foi a palavra de Deus para nós. Hoje nós aprendemos sobre Noé, sobre como ele se portou a obedecer ao Senhor. Nós vimos aqui também a fidelidade do Senhor Jesus de não ter destruído a família de Noé. Nós vimos também aqui na palavra do Senhor Jesus a importância de você ter uma caminhada e preparar os seus frutos para Deus, para que quando você não estiver mais nesse mundo físico, morrer, você tenha como ver na sua balança que você tem a oportunidade de entrar no reino dos céus. Que você não deve somente construir para esse mundo físico, mas se preparar para o próximo, a qual é eterno. Porque esse acaba, mas o próximo não. Então vamos fazer a oração, a última oração aqui, para agradecer ao Senhor Jesus por essa palavra. Feche os seus olhos se você pode. Vamos entrar na presença de Deus. Pai bendito e adorado Mestre, quão glorioso e santo és, Jesus. Diante de Ti, meu Pai, nós nos colocamos, porque sem Ti nós não somos nada. Assim, meu Pai, como o Senhor Jesus, grãos de areia, perante a Tua grandeza, nós somos falhos, somos pequenos, somos necessitados. Então, meu Pai, crava na tábua do nosso coração a Tua palavra e nos ensina a Te obedecer. Obedecer, Senhor Jesus, não somente da boca para fora, mas através das nossas atitudes. Que nós possamos, meu Pai, produzir e multiplicar os nossos talentos para poder glorificar o Teu nome e ajudar assim a outros peregrinos a alcançarem a oportunidade de conhecer o Senhor através da Tua palavra. Amém.